Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira, novamente gelada em Santa Catarina e com muito vento, né? Voltou mais à frente fria. Vamos começar pontualmente às 20 horas. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tô aí, beleza. Pessoal, hoje o assunto então é otimização da programação. O assunto também, né, que para produção faz total diferença. A gente diz que a programação é o leme do barco, né? É o que dá ritmo. É muito complicado você estar às vezes na produção e você começar a olhar aí o horizonte de máquinas e tudo que está rodando, né? E você começar a perceber as otimizações, mas a gente entende também que existem várias questões no PCP para serem administradas. E talvez a visão de um único setor não vai corresponder a tudo que a gente imagina. Por quê? Porque o PCP, a gente diz que ele está em meio fogo cruzado, né? É a produção pedindo para otimizar, certo? É o comercial cobrando prazo de entrega, é o compras com matéria-prima, é máquina parada, é manutenção. Então a gente vai aí percorrer hoje esse tema tão importante para, principalmente para um setor que é tão complexo, né? Às vezes determinados acertos em máquina, e a gente vai debater aqui o que é importante, né? Entre a programação e a produção para a gente otimizar aí os acertos, tá bom? Então, um tema bacana para a gente trabalhar. Eu, particularmente, teve um momento que eu fui gerente de uma fábrica onde a gente também tinha uma excelente parceria aí com o PCP, e a gente volta a falar da sinergia, né, pessoal? Sinergia entre produção, PCP e todas as áreas que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá. Para você que não acompanhou, que está chegando aqui pela primeira vez, lembre-se que a gente tem o nosso canal no YouTube, onde a gente tem todas as lives que a gente gravou até agora, do Chão de Fábrica em Ação, toda terça-feira, às 20 horas, em torno de 35 a 45 minutos. Então vamos lá. Essa figura aqui, eu acredito que todos vocês já estão vendo a minha tela, né? Deixa eu só tentar até deixar ela em tamanho maior aqui, que vai ficar. Aí, acho que agora sim, agora fica melhor. Essa figura aqui é como os nossos colegas do PCP se sentem. Olha só. Logística, né? Lá, a expedição puxando que tem carga para sair, o caminhão tá vindo pegar, compras, né? Com a questão de suprimento de matéria-prima, PET, POPP, tinta, adesivo, enfim. Comercial com pedidos urgentes, né? Produção querendo que seja otimizado, a qualidade dizendo que estava tá travado. Então, o profissional do PCP, pessoal, ele tem uma função muito estratégica dentro da empresa, né? Pela complexidade do PCP no nosso setor de embalagem flexível, né? Ele é um profissional que ele está dentro de múltiplas pressões e demandas, né? Mas é uma peça fundamental no nosso segmento. Então aqui eu botei algumas questões que eu até estava comentando, né? O comercial tá lá com uma corda lá, ó, né? Dizendo promessa de prazo, o pedido é urgente, daí tem o urgente, daí tem o urgentíssimo. Alterações de última hora, pedido que cai de paraquedas, porque esse cliente é importante, a gente não pode perder, e assim, né, todos os argumentos, né, que existe aí. Existe a produção por outro lado, né, também pedindo para que seja otimizado, né, a programação para produção. Muitas vezes programa tem falta de mão de obra, ou seja, aquela máquina que foi programada, de repente aquele turno não roda, ou faltou mão de obra e o PCP só vai ver no outro dia, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o MES também. Aí tem máquinas em manutenção, tem pedido que coloca que não roda nessa máquina, enfim, né? Então tem todas as questões também de produção. Então é outra corda ali, né? Sendo amarrada aí no corpo do PCP para também alinhar. Nós temos a expedição lá, né? Logística, as entregas, a gente precisa otimizar a carga, a gente precisa baratear custo, otimizar custo, a gente carrega por região, tem carga que é só na terça-feira, preciso deste material para fechar a carga, esse cliente está vindo buscar, o caminhão vem buscar aqui, e aí vocês podem ir digitando aí, pessoal. Não sei, tem alguém do PCP aí hoje ou não?
Vocês podem estar digitando aí todos os argumentos que vocês já ouviram, né? Ou que nós na produção já ouvimos, que precisa atravessar na produção por causa disso, por causa daquilo. Então, comentem aí as possibilidades, as variedades, né, de informações que a gente já recebeu e o PCP está no meio disso, né, pessoal? Nós temos lá o compras, né? Disponibilidade de matéria-prima, não chegou o PET, esse material não tem, vamos ver se tem contratipo, o caminhão carregou, mas não chegou, está parado no trânsito, enfim, né? E nós temos também a qualidade envolvida nesse processo também, né? Não, vai ter que retrabalhar, deu não conformidade, está bloqueado, precisa repor, está aguardando o retorno do cliente, mas o prazo de entrega está lá, né? Então existe aí uma série de pressões em cima do PCP e ainda tem cordas aqui, né, que estão aqui no chão que talvez nem previstas foram. E o PCP aí pode citar entre várias outras, tá? Mas o que que eu quero trabalhar aqui hoje, trazendo mais para um conceito como a gente pode gerar planejamentos, né, de produção mais otimizados, né, em meio a essa tanta cobrança. Mas o que eu digo para o pessoal do PCP é o seguinte, né? Se a gente conseguir fazer uma programação otimizada, a fábrica vai rodar melhor, vai entregar acima do planejado, vai ter um índice de apara menor e nós vamos ter uma produtividade melhor. Então, muitas vezes, quando isso é fato, né, pessoal? Nós que somos do segmento entendemos. Quanto mais você atravessa pedidos na fábrica, quanto mais bagunçado está a programação, às vezes, né, muitas das vezes, a produção tem que trabalhar muito mais. Você imagina lá uma sequência, na impressão, uma sequência de colagem, uma sequência de bobina, uma sequência de clichê, uma sequência, tudo planejado de tinta na casa de tinta, né? E você ter aí muitas variações, né? E não existe uma programação. O pessoal costuma me falar, Márcio, qual é o horizonte de programação que o mercado costuma trabalhar? Pessoal, no mínimo 48 horas. 48 horas de horizonte de programação, onde a produção consiga se planejar. Se não haver esse planejamento, é impossível a gente ter uma boa produtividade, é impossível a gente antecipar os processos de pré-setup, tanto na extrusão, na impressão, na laminação, enfim, né? Então, pelo menos 48 horas. Márcio, mas existem os pedidos urgentes. Entendo perfeitamente, mas daí você vai fazer o encaixe desses pedidos, né, dentro da programação, sei lá, a partir do quarto, do terceiro, do quinto item. Mas é necessário que a produção tenha um horizonte de programação onde ela consiga se planejar, porque fica impossível, né? Estar mexendo na programação a todo momento e de repente o pedido que está na máquina já está se mexendo no pedido seguinte, né? Isso inviabiliza muito a operação na produção, tá? Então também esse é o comentário que eu gosto de falar. Qual é o horizonte para manter uma programação mais fixa? É 48 horas, né? No mínimo. A gente conhece empresas que trabalham mais, mas tem empresas que me dizem, Márcio, se nós conseguíssemos fazer com 24 estaria ótimo. Então imagina a criticidade que está em 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, né? Você já tem muitas mudanças e isso altera todo o planejamento da fábrica, tá? Então, pelo menos 48 horas, tá? Mas como que nós podemos gerar um planejamento de produção otimizado? Pessoal, hoje tem tanta variável, né, de processo, de produto, de equilíbrio de fábrica. Então, quem não tem um APS, o que que é um APS, pessoal? É um software avançado para programação. Eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa que você dissesse assim, eu vou daqui a Curitiba e você bota lá no Waze, bota lá no Maps, né? Ele vai te dando o trânsito, ele vai te atualizando, ele te dá a melhor rota, ele vê as estradas, ele vê pedágio. Hoje já existe. O APS, pessoal, ele é um GPS da programação. É uma ferramenta que existe uma inteligência por trás, né? Onde você vai definir parâmetros, né? Você vai definir atributos de máquinas, de produto, e ele vai pegar todo o horizonte, tudo que existe, e ele vai começar a otimizar isso, balanceando a fábrica em todos os setores, otimizando cada setor. Então, é uma ferramenta fantástica. Eu diria assim, pessoal, empresas que têm aí uma certa estrutura, uma certa quantidade de máquinas, é um software indispensável para programação e talvez, né, eu não seria a pessoa para responder exatamente isso, né, mas
esses profissionais, essas empresas que oferecem esses sistemas, eles, inclusive, fazem para você o payback de quanto um sistema desse pode te devolver. Lembrando, para uma ferramenta dessa entrar, tem que existir uma organização muito bem planejada, porque ela conversa com outros sistemas, por exemplo, MRP, ERP, cadastro, cadastro de máquina, então ela não funciona por si só, sozinha. Você tem que ter uma alimentação muito bem adequada, muito bem feita de informações para que essa ferramenta faça essa boa distribuição, correto? Mas hoje é uma ferramenta indispensável, né? Para fábricas de embalagens aí que já tem um certo tamanho, uma certa quantidade de máquinas. E vocês não fazem ideia, do potencial que tem essa ferramenta, mas desde que ela seja parametrizada da forma correta. Eu sei que existe aí muita restrição em relação a esses softwares, né? Mas eu particularmente, né, já passei por essas implantações, né, não uma vez, mais de uma, em clientes também que a gente esteve junto. Então, fazendo uma boa parametrização é uma ferramenta fantástica. Alguém daqui, pessoal, trabalha com algum APS? O Cladir botou o sistema de monitoramento que os dosadores têm. O Cladir lá tem informação fundamental para o gestor. Perfeito, Cladir. Alguém tem algum tipo de APS que quer citar aí na programação? É uma ferramenta fantástica, tá? Mas vamos lá, vamos começar pelas coisas simples. Não temos um APS. Aí, por onde que a gente começa, né? Não sei se vocês trabalham em empresas que monitoram, né, e planejam via Excel. Nós temos muitos clientes que têm ferramentas em Excel para fazer isso, né? E existem outras ferramentas no mercado. Mas vamos começar e vamos entender de uma forma simples. Primeiro, a gente não consegue, pessoal, pensar de forma isolada numa fábrica de embalagem, né? A gente tem vários setores e a gente tem vários roteiros de produção. Existem caminhos críticos, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um caminho crítico, né? Você tem um produto laminado ou trilaminado, três laminações com duas passagens na laminadora. Então você pode ter um filme de PE, um PET e um BOPP. Um desses materiais passa por impressão, ok? Vai fazer a união de um PET mais PET na laminação e depois com outro PE que vem da extrusão. Veja só. Aí você tem aí, ó, já tem extrusão, material de terceiro, laminação, e de repente você tem um corte-solda e uma aplicação de válvula. Imagina o lead time de um pedido desse. Agora, você pode ter um produto que você tem só extrusão, impressão e corte-solda, extrusão, impressão, rebobinadeira, ou só extrusão direto para a expedição, que vai direto para o cliente. Então você tem roteiros diferentes e você tem vários setores. Então a gente não consegue pensar de forma isolada. Para manter o equilíbrio da fábrica e roteiros, você tem que pensar global. Inclusive, às vezes, você vai perceber que tem setores mais abastecidos e setores que não está com falta de pedido. Não que não tenha pedido em carteira, em função da distribuição que foi feita na programação. E às vezes você tem setores que estão parados e setores que estão sobrecarregados. Então não dá para pensar de forma isolada, tá? Agora, para otimizar a característica de produto versus máquinas, aí você tem que pensar de forma setorial. Por quê? Porque a característica da extrusão, as características de extrusão e de produtos da extrusão, né, não são as mesmas características de otimização da impressão da laminação. Ou lá do corte-solda, a rebobinadeira não é tanto o caso, né? São máquinas mais fáceis de fazer setup. Mas falando de extrusão de impressão e laminação, são setores que você tem cada característica, né, em setores diferentes, características diferentes para você otimizar. Então, nesse caso, para otimizar, você tem que pensar de forma setorial, tá? Márcio, mas daí pensa o seguinte: eu tenho vários roteiros, vários setores e várias características. Então, como a gente vai organizar isso? Vocês têm que levar em consideração, pessoal, isso vocês podem calcular via Excel, vocês podem calcular via software interno que é desenvolvido. Existem várias ferramentas, hoje a maior parte é desenvolvida em Excel se não tiver um APS, tá? E mesmo que tiver um APS, você tem que entender o que que ele está trazendo por trás da lógica. Se você não entender, também você vai ter problema, tá?
Mas tu tem que fazer um agrupamento de OPs com previsão de início de produção segundo o seu roteiro. Porque a gente acabou de falar que existe roteiros diferentes. Como que a gente costuma indicar aos clientes a fazer isso? Eu vou citar alguns exemplos, ó. Se eu pego um roteiro onde eu tenho extrusão, impressão, laminação, corte e solda, e eu botei a expedição sendo um roteiro onde ela tem que preparar, separar cargas, nesse caso aqui, ó, eu estou colocando que tem 5 processos, né? Contando com a expedição, seria quatro produtivos e mais um de preparação de carga. A gente teria um roteiro aqui, se for um pedido repetição, 14 dias. Então, se eu pego esses roteiros, quanto tempo eu tenho que programar antes para eu chegar lá no final e atender esse prazo de entrega? É diferente de um roteiro, ó. Aqui tem vários, vou citar vários, ó. Vamos pegar agora um de. Lembrando, tá, pessoal? Eu vou mostrar em seguida. O tempo de produção aqui eu botei padronizado. Mas de acordo com o tamanho do lote por setor que ele passa, você pode calcular esse tempo de produção por máquina, tá? Então aqui eu estou citando alguns roteiros de tempo de produção fixo, eu já vou mostrar para você, tá? Aí você tem outro roteiro, extrusão, impressão, laminação, refiladeira, expedição, 5 processos, 12 dias. Márcio, mas por que que aqui você tem quase a mesma quantidade de processos, mas aqui você diminuiu 2 dias? Já vou te explicar embaixo, mas vou te dar aqui uma prévia. A rebobinadeira são produções muito maiores e o tempo de cura da laminação para a refiladeira é diferente da laminação para corte-solda, onde você pode ter áreas de solda que precisam de resistência térmica. O Eduardo sabe o que eu estou falando. Não, você não pode considerar o mesmo tempo de cura. Então você tem tempos de roteiros diferentes. E aqui eu estou citando exemplos. Você já vai ver embaixo como que você pode, inclusive, montar isso, tá? Você tem, por exemplo, um roteiro de extrusão, impressão e corte solda, ó, são 3 setores mais a expedição, 11 dias. Ou extrusão, impressão, refiladeira, 10 dias. Aí, Márcio, mas aqui não tem tempo de cura. Acontece que a rebobinadeira, em termos de capacidade produtiva, ela é muito maior do que o corte solda. Entende? Então, isso você começa a prever. Lembrando, pessoal, dentro do APS, tudo isso é calculado automaticamente. Mas se eu não tenho, como que eu faço? Ok? Agora eu pego extrusão e corte e solda, e mais a preparação da expedição. 3 processos, 8 dias. Agora eu pego extrusão direto para a expedição. É 2 processos, é 4 dias. Você entende que dependendo do roteiro, você tem que iniciar essas produções antes? Então, existe uma previsão de início para você chegar no final, e dependendo do roteiro da criticidade ou do caminho crítico, você vai direcionar os pedidos para começar em datas, né, de acordo com o que você tem aqui, tá? Então, é o que nós mais sugerimos para os nossos clientes, tá bom? Aí aqui, ó, é um exemplo, veja só, de configuração de um pedido que passa pela extrusão, impressão, laminação e corte-solda, tá? É claro que aqui, pessoal, ó, tá trazendo a sequência ao contrário. Mas deixa eu dizer algo para vocês. O conceito de quando um pedido vai começar no primeiro processo dentro de um OPS, ele é feito de trás para frente. Como assim? Me explica melhor. Pessoal, hoje esses sistemas eles têm tanta inteligência por trás que se você parametrizar, dependendo da região, de onde você está e a região que você vai entregar, ele calcula o tempo de transporte, então ele faz ao contrário, ó, tempo de transporte, que hora que tem que sair da tua fábrica, quanto tempo a expedição leva para montar as cargas, quanto tempo o corte-solda leva, tá? Leva para produzir, quanto tempo você tem que ter de estoque intermediário, de tempo de descanso, quanto tempo você tem que ter na laminação, quanto tempo de estoque na laminação, e ele vai indo ao contrário. É dessa forma, pessoal, que a lógica dos APS funcionam. E com isso ele vai determinar o seguinte: quando é que eu preciso começar a produzir? Vocês entenderam a lógica? Por isso que aqui está ao contrário, tá? Mais uma explicação bem de forma conceitual, mas é o que funciona, tá? Existe lead time de produção na expedição? Não. Existe um tempo que a gente coloca, que a gente tem que entregar na expedição para a expedição fazer o quê? Separar a carga e preparar a carga. Aqui eu estou sugerindo 2 dias.
Agora, se você entrega já atrasado ou em cima da data, como que a expedição vai programar as cargas? Então, ó, estou fazendo ao contrário. No corte solda, aqui eu botei um lead time fixo, pessoal. Lembrando, lead time de produção fixo, de 2 dias. Mas o APS aqui, ó, ou hoje até planilhas de Excel, dependendo da máquina que tu coloca, ele já calcula isso aqui, ok? Agora, laminação, 1 dia de produção. Ó, mais uma vez, esse valor é fixo. Lembre que isso aqui pode ser calculado. Mas o tempo de estoque, né, Eduardo? Ó, antes do corte solda é quanto? É 2 dias? Para que esses 2 dias? Tempo de cura. Só que se o PCP não leva em consideração esse tempo, você já comeu aqui, né, gente? Você já comeu aqui, tirou 2 dias do lead time do pedido. Ok? Então você tá cada vez mais enforcando o tempo produtivo. Aí a impressão, botei 1 dia. Mais uma vez, valor fixo e 1 dia que seria após a impressão no estoque. A extrusão, botei 2 dias aqui, um exemplo, mais uma vez são exemplos, e 3 dias de estoque antes da impressão. O pessoal me pergunta, Márcio, 3 dias, por quê? Eu não tenho tempo de descanso. Acontece o seguinte, pessoal, uma das maiores dificuldades entre a extrusão e a impressão é você fazer uma otimização na extrusão e uma otimização na impressão diferente. E para isso eu preciso ter estoque. Aí existe o conceito, alguns conceitos, né, que vêm para nosso segmento falando de produção lean, produção enxuta. E eles querem enxugar muito o estoque. Eu concordo. Por quê? Quanto menor o estoque, mais giro, menos caixa, ok? Só que quando você reduz muito o estoque intermediário, por exemplo, entre extrusão e impressão, você não consegue otimizar a impressão para você ter o menor número de apara. Então aqui eu estou sugerindo, mais uma vez, sugerindo 3 dias de estoque. Por quê? É o tempo que você vai ter de um estoque girando atrás da impressão para você otimizar. Nós temos empresas que trabalham com 2, mas a maior parte trabalha com 3. Mas para que esses 3 dias? Só lembrando, para que eu consiga otimizar o setup da extrusão diferente do da impressão. Ok? Vamos em frente? E aqui você teria, né, uma ideia da programação calculada. Então, eu estou sugerindo que esse pedido aqui, ó, ele ficaria pronto na expedição quando? Dia 14/8, né? No mês que vem. E aqui, ó, o quanto que ele tem que iniciar na extrusão? Dia 2. Então, dia 2, 5 dias, quanto que ele tem que ficar pronto para impressão? Dia 7. Depois, laminação dia 9, corte solda dia 12. E aqui, ó, entra a expedição, ó, mais 2 dias. Então, nesse roteiro aqui, quando que esse pedido teria que começar na extrusão? Dia 2. Agora eu pergunto para vocês, é o mesmo tempo que tem que começar na extrusão para um pedido que tem um roteiro de dois processos? Tá entendendo que é diferente? Tá? Então, isso é muito importante, tá? Conceitual, pessoal, mas é o que funciona. E dentro de planilhas de Excel, dá para fazer isso. Dentro de alguns programas, dá para fazer isso muito bem feito. Mais uma vez, um sistema APS traz isso bem parametrizado, de forma muito simples, né? E muito exata, tá bom? Bom, fiz isso. Agora, como que eu parametrizo os setores? Aí você tem que definir características das máquinas e produtos, né? E isso é uma parceria entre produção e PCP. Por exemplo, pessoal, eu vou fazer um cadastro das extrusoras, tá vendo aqui, ó, né? Eu vou pegar aqui mais uma vez, né? Você pode criar a quantidade de variáveis que você quiser. Mas, por exemplo, a extrusora, que é a máquina 1, ela produz quanto? 380 kg/h. Qual é a matriz que ela tem no momento? 450. Qual a razão de sopro mínima para aquele produto? 2. Para aquela máquina? 2, 3. E aqui você pode conciliar, né? Às vezes a razão de sopro não vai estar por máquina, mas ela vai estar no P. Largura mínima e largura máxima. Enfim, máquina 2 já é uma máquina 250 kg/h, matriz 300, e assim você vai configurar os parâmetros que você precisa para que o PCP também entenda, dentro desse range, eu consigo montar, né, fórmulas e padrões que esse pedido vai cair ou não dentro daquela máquina. Por exemplo, vou pegar na laminação. A máquina tem tratador? Sim ou não? Se esse pedido tem tratamento, onde é que a fila vai ter que ir, levar esse produto? Para aquela máquina.
Quantas vezes a gente já pegou na produção um produto programado por uma máquina que diz que tem que tratar em linha e a máquina não tem tratador? Só que se o PCP não tiver essa informação em algum lugar e na parametrização, inclusive dentro dos sistemas hoje que a gente está falando, ela não vai entender que tem que direcionar para lá. Quais as camisas que eu tenho disponível para aquela máquina? Então, isso, pessoal, isso aqui, ó, característica de máquina, ela é definida por setor. Então, você precisa definir as características das extrusoras, das impressoras, das laminadoras, do corte-solda. Só para um sistema de Excel ou só para um sistema para o PCP, não, porque dentro do outro sistema do APS, isso também é necessário, para o sistema entender para que máquina ele direciona, ok? Aí, pessoal, eu fiz esses cadastros. Você sabe também, né, que isso vai definir para que máquina vai. Ele compara também com as características do produto, tá? Lá dentro do cadastro das fichas, né? Lá da engenharia de produto. E qual é a estratégia de otimização de produção? E PCP, mais uma vez, é uma parceria, né? A gente pode definir agrupamentos por complexidade. E aí você pode montar, um jeito mais simples, é matriz de pesos por complexidade de setup. Eu estou utilizando aqui, pessoal, um exemplo da extrusão, tá? Mas você pode colocar isso na impressão, na laminação, no corte-solda e assim por diante, tá? Por exemplo, se tiver alguém de extrusão aqui, vai entender o que eu estou falando. Se eu tiver uma máquina que ela roda barreira, que ela roda PE, vocês sabem que uma mudança entre um filme de PE para um filme barreira, pessoal, é criticidade máxima, é muito alto, porque eu tenho que limpar todos os materiais, eu tenho que purgar todos os materiais, eu tenho que entrar. Então, ao mesmo tempo, eu tenho um processo de entrada de materiais e um processo de saída. Se eu não tiver uma otimização, a gente vai falar logo em seguida em campanhas, às vezes eu tenho uma campanha lá de 2 toneladas, mas para eu fazer essa mudança de material, eu gasto 1.000 quilos de material. Quantos por cento daria para? Vocês entendem que isso aqui, essa matriz de complexidade, vai levar para o PCP um entendimento de que forma ela precisa agrupar, por exemplo, na extrusão? Outro exemplo, né? Aqui, ó, você está mudando para EVOH e PA. Aqui você está mudando só para PA ou para EVOH. Então você começa a atribuir notas. Olha só. Troca de pigmento, ó. Eu tô com transparente, vou para pigmentado. Ou tô com pigmentado, vou para transparente. Outro problema para extrusão. Pessoal, uma limpeza de uma máquina, pega uma máquina aí de 500 kg/h. De repente ela vai levar ali para sair um pigmento colorido, né? E se não for feita a limpeza adequada, né? Ela vai levar em torno de 30 a 40 minutos para limpar o pigmento a 500 kg/h. Qual é a quantidade de apara que você vai gerar? E se ela não for bem limpa, né? Aqueles riscos radiais do lado da bobina que, em vez de quando solta um grãozinho que a gente nunca sabe de onde é que aquele grão de pigmento vem. Que daí você tem que cortar a bobina novamente. Ok? Então veja, ó, é grau de criticidade por complexidade de setup. Aí você vai lá, ó, mudança brusca de formulação. Estou saindo de um linear rico para pobre. É médio. Faixa de tratamento, né? Já é baixo. Sanfonado, baixo. Ajuste de largura. Poxa, ajuste de largura, né? Subindo ou descendo e ajuste de espessura. Quando você consegue mapear isso aqui, dentro de uma fila no PCP, o PCP consegue agrupar por grau de complexidade. E isso, pessoal, faz total diferença não somente na sequência de programação da máquina, que a gente chama vertical, mas também comparar com outra máquina. Quer ver outro exemplo? Entra na fábrica, tem 6 extrusoras, duas rodando pigmento branco, com a mesma largura e mesma característica, só muda a espessura. E aí? Será que eu não conseguiria conciliar esses dois pigmentos brancos na mesma máquina? Tá entendendo? E isso faz total diferença no quê? Na para e na produção. Às vezes, o tempo que eu levo para mexer e para trocar é o tempo que eu produziria o pedido. Ou numa extrusora ou numa impressora. Pega outro exemplo. Vou inverter uma impressora de interno para externo. É fácil. Entende? Então, assim, ó, por setor, agrupamento por complexidade. Tá? Bom, aqui é uma matriz só, mas eu posso fazer também de uma forma, ó, até mais, né?
Quanto tempo eu levo para fazer uma troca de EVOH para P? 90 minutos. Mas se for ao contrário, 120 minutos. Se a máquina tem a produção dela, eu sei quanto tempo eu vou levar para trocar, eu sei quanto vai dar de apara. E eu sei quanto tempo eu vou perder de produção. Agora, se eu trocar de PA para P, é 90. Mesma coisa, se eu ir de P para PA, olha só, 120 minutos. Se eu mudar ao contrário, é 90. Se eu sair de. Olha só, isso aqui só em trocas de estruturas. Vamos pegar outro exemplo? Em troca de pigmento. Se eu for de pigmentado para transparente, é 50 minutos. Se for ao contrário, eu estou com transparente e vou entrar com pigmentado, é 30. Tá vendo? Então também você pode parametrizar por tempo, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Sistema de setup, né? Aqui vamos falar de mistura. Eu estou com uma mistura rica, né? Em convencional, ó. Mas eu vou para o industrial. Todo mundo sabe que precisa fazer o quê? Subir lá 5, 10 a 15 graus a temperatura do cabeçote. Subir temperatura no cabeçote não é tão difícil. Mas se for ao contrário, se eu tiver que baixar, eu demoro muito tempo para baixar a temperatura. E daí, às vezes eu tenho que entrar com o pedido já, né? Antes de eu chegar na temperatura. Então, mudanças bruscas de formulação. Mais uma vez, né? Às vezes, vocês, Márcio, esses valores não estão muito, não é bem assim. Eu entendo porque aqui são exemplos, depende da tua máquina, depende da tua fórmula, enfim, né, pessoal? Aqui são exemplos conceituais, mas que funcionam, tá? E aí você pode botar lá ainda, né, exemplos de setup de largura, de sanfonado, de faixa de tratamento, olha só, né? Olha, você pode parametrizar de acordo com o que você precisa e isso levar em consideração lá no momento de você fazer a programação. Aí existe outra questão, que são tamanhos de lotes, né? Tamanhos de pedido, né? Vocês estão lembrados lá da máquina um que nós botamos 380 kg/h? Aí vamos supor que a tua meta de apara na extrusão é 5%. Aí o pessoal vai dizer, nossa, Márcio, eu trabalho com 2,5. Tem outro que vai trabalhar, vai dizer assim, nossa, a minha fábrica está com 10. A minha está com 7. A minha está com 5. Bom, existem várias metas, né? E a gente conhece várias empresas com metas diferentes, ok? Né? Com eficiências diferentes em aparo. Mas o que que eu quero mostrar aqui? Se a tua meta for 5% e a tua máquina produz 380 kg/h e o teu tempo de setup da extrusora levar 10 minutos, qual é o lote mínimo para essa máquina? 1.267 quilos. Quanto de apara ela vai produzir? 63 quilos em quanto? Em 10 minutos. Porque ela está produzindo a quanto? 380 kg/h. Se tu dividir 63 por 1.267 vai dar quanto? 5%. Então veja, pessoal, que a quantidade mínima de agrupamento de lote por complexidade aqui, ó, por essas complexidades, vão definir, inclusive, quanto que eu vou gerar de apara. Vocês concordam comigo? Agora, se eu pego um pedido que é 15, olha só. Agora vamos para um extremo. Eu estou mudando um pigmentado, certo? Ou estou mudando, sei lá, igual eu falei anteriormente, um EVOH. Olha qual seria o pedido mínimo ou agrupamento, né, de pedidos, lotes, né, campanhas, para eu poder produzir para dar 45, para um tempo de setup de 45 minutos. Seria quanto? 5.700 quilos. Quanto mais produtiva é a tua máquina, maior tem que ser o seu pedido, porque senão maior vai ser a sua para. Quanto mais trocas você vai fazer com menos agrupamento, maior vai ser a sua para. E isso é indiscutível. Agora, se eu imaginar o mesmo percentual de apara com máquina com produção menor, olha isso aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, já posso ter lotes menores? Agora, outro extremo aqui, ó. Uma máquina de 150 kg/h, 5%. Olha só, eu posso ter lotes menores? Sim. Aí vocês vão lembrar de uma das primeiras lives que nós fizemos lá, né? É como definir o teu ticket médio para tu definir a produção da tua máquina. Hoje se fala assim, não, eu quero uma máquina de 800 kg/h. Para qual pedido?